caminharam na mesma direção da mensagem. Eu quero convidá-los para abrirmos a palavra de Deus no Evangelho de Lucas, no capítulo 7, versículo de 1 a 10. E já vou adiantar algo para vocês. Para mim, a expressão que mais me tocou ao preparar essa mensagem é a expressão não sou digno. E ela vai aparecer no texto. Não sou digno. Lucas capítulo 7, versículos de 1 a 10. Tendo terminado de dizer tudo isso ao povo, Jesus entrou em Cafarnaum. Está um pouquinho aberto para mim. Obrigado. Ali estava doente, quase à morte, o servo de um centurião, a quem seu senhor estimava muito. Ele ouviu falar de Jesus e enviou-lhe alguns líderes religiosos dos judeus, pedindo-lhe que fosse curar o seu servo. Chegando-se a Jesus, suplicaram-lhe com insistência: este homem merece que lhe faças isso, porque ama a nossa nação e construiu a nossa sinagoga. Jesus foi com eles. Já estava perto da casa, quando o centurião mandou amigos dizerem a Jesus: Senhor, não te incomodes, pois não mereço receber-te debaixo do meu teto. Não sou digno de receber-te debaixo do meu teto. Por isso nem me considerei digno de ir ao teu encontro. Mas diz uma palavra e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade e com soldados sob o meu comando. Eu digo a um, vá, e ele vai. E a outro, venha, e ele vem. Digo ao meu servo, faça isto, e ele faz. Ao ouvir isto, Jesus admirou-se dele, e voltando-se para a multidão que o seguia, disse: eu lhes digo que nem em Israel encontrei tamanha fé. Então os homens que haviam sido enviados voltaram para casa e encontraram o servo restabelecido, curado. Eu sei que este é um texto que traz muitas lições, muitos detalhes, mas eu vou pensar apenas alguns. Quero começar dizendo a vocês que no último parágrafo do capítulo 6, capítulo anterior aí, Jesus havia declarado de forma eloquente, por meio de uma parábola, né? A casa construída na rocha e a que não foi construída na areia. Então, por meio desta palavra, Jesus ensinou que a fé nele deve ser inabalável, tal como uma casa construída sobre a rocha. A fé em Cristo deve ser autêntica, de modo que as palavras de Jesus, uma vez ouvidas, não devem ser ignoradas, porém traduzidas em atos, em ações. No parágrafo que inicia o capítulo 7, o evangelista, então, Lucas, ele apresenta um excelente exemplo desse tipo de fé. Ele conta um milagre que vai realçar essa fé. Nos evangelhos e no livro de Atos, a gente vai ver os centuriões romanos, como eles são apresentados. Como homens íntegros, como homens de caráter. E esse aqui de Cafarnaum, esse centurião, é um exemplo perfeito disso. Os centuriões eram a espinha dorsal do exército romano, responsável por sua disciplina. Senão haveria uma baderna no meio da tropa. E o salário de um centurião era 16 ou 17 vezes maior do que de seus soldados. Os centuriões com patentes mais elevadas, o salário deles podia chegar de 30 a 60 vezes mais. Tanto os soldados quanto os centuriões só podiam se casar depois de se aposentarem. E por causa disso, muitos relacionamentos conjugais, né, estavam fora de um casamento formal. E os judeus não nutriam, não tinham qualquer apreço, qualquer afeição pelos romanos em geral, principalmente pelos soldados romanos, porque os viam nas ruas, em toda a parte, mantendo a ordem, disciplinando, batendo em alguém, prendendo. Então eles eram muito mal vistos pelos judeus, né? No entanto, foram os anciãos judeus
que falaram bem desse centurião a Jesus. E aqui nós temos um exemplo de fé. Por exemplo, em Hebreus 11:6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador, compensador. Ele é premiador daqueles que o buscam. Veja a fé desse centurião. E o que chama a atenção aqui nesse centurião não é apenas o grande amor que ele demonstrou para com a nação, para com o seu servo, mas também a grande humildade deste homem. Ele era um homem humilde. Você imagina um oficial romano dizer a um pobre rabino judeu, né, eu não sou digno de que você entre na minha casa. Né? E a casa dele, não é porque a casa dele era uma palhoça, né? Era um casebre, era uma mansão. Né? Ele era uma mansão por quê? Porque ele tinha dinheiro. E a prova de que ele tinha dinheiro é que ele construiu a sinagoga. Né? Então ele tinha uma vida financeiramente fantástica. Né? Então imagine isso. Né? Os romanos também não demonstravam humildade diante de ninguém, especialmente diante dos povos vencidos. Como é que um romano ia demonstrar humildade diante de um judeu? Impossível. E uma outra coisa que o texto diz é que Jesus ficou admirado com a fé deste homem. É bom observar que em 2 ocasiões os evangelhos dizem que Jesus ficou admirado. Aqui em Cafarnaum, ele admirou a fé de um gentio. Lá em Nazaré, ele admirou a incredulidade dos judeus, porque em Marcos capítulo 6, ali logo a partir do primeiro versículo, até o versículo 6 diz que Jesus não pôde fazer ali em Nazaré muitos milagres por causa da incredulidade deles, e Jesus ficou admirado. Então Jesus ficou admirado com a presença da fé, e Jesus ficou admirado com a ausência da fé. Quando a fé está presente, se manifestou, Jesus ficou admirado. Nunca vi tamanha fé. E quando a fé esteve ausente, o povo não quis crer, Jesus ficou admirado. Como pode? Como pode ser isso? Como podem não crer? Isso depois de muitos milagres que Jesus já havia feito. Como foi citado aqui hoje pelo Rafael, da escola dominical, de um famoso filósofo aqui no Brasil, que ele diz que quanto mais ele lê a Bíblia, mais ateu ele se torna. E isso é bíblico. Isso é bíblico. O que esse homem está vivendo é bíblico. Porque a palavra de Deus, quando ela é enviada, ela vem para salvar ou ela vem para condenar. Para condenar. E outra coisa, se todos crescem em Cristo, se todos crescem na Bíblia Sagrada, ela não seria verdade. Porque a Bíblia não espera unanimidade de ninguém, nem Jesus esperou. Jesus sabia, e falou isso várias vezes, que nem todos creriam. Então nem todos vão crer. A fé é um dom de Deus. A fé vem para aqueles a quem Deus chamou, para quem Deus escolheu. É um dom de Deus. Eu não escolhi crer, eu não decidi, eu vou crer. O Espírito Santo trabalhou na minha vida. Abriu os meus olhos cegos, abriu a minha mente fechada, obscurecida pelo pecado, mostrou-me Jesus, e quando eu olhei para Jesus, eu falei, eu não quero nada igual, nem preciso. Esse Jesus é incomparável, esse Jesus é único, e o meu coração passou a ser dele. E eu digo como lá em Cantares de Salomão, o meu amado é meu e eu sou dele. O que acontece? Então, ao contrário, quanto mais eu li a Bíblia, mais eu creio. Quando ouço, nem que não houvesse milagre nenhum, eu creio na palavra de Deus. Hoje ouvimos um tremendo testemunho, que bênção, tudo isso nos incentiva. Né? Então nós vemos isso aqui, além do centurião, Jesus só elogiou mais uma vez uma pessoa por sua grande fé. Lá em Mateus capítulo 15, versículo 28, ele elogia a mulher cirofenícia, que ela foi atrás de Jesus em favor da sua filha que estava terrivelmente endemoniada. E quando Jesus diz, olha mulher,
Você é gentia, eu sou judeu, eu vim aqui para pregar para os judeus e tudo. E eu não vou tirar o pão dos filhos e jogar para os cachorros, né? E ela diz, mas os cachorrinhos comem as migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Não tem alguma migalha aí para mim, não? Se tiver alguma migalha, eu vou pegar. Numa tremenda demonstração de humildade. Aí Jesus se admirou. Não fala que ele se admirou, mas ele elogiou. Ó mulher, grande a sua fé. Grande a sua fé. Então, eu tenho fé em Cristo. Eu não sei como vai ser o meu futuro. Eu não sei se vai aparecer uma doença muito ruim no meu corpo, a curto prazo, a médio, a longo prazo. Eu não sei como é que eu vou morrer. Eu não sei. Graças a Deus que eu não sei. Mas de uma coisa eu sei. Eu creio no meu Jesus hoje, eu vou crer amanhã e eu vou crer para sempre. E não importa como eu vou morrer. Não importa como nós vamos morrer. Eu estarei com Ele por toda a eternidade. Nós estaremos com Cristo por toda a eternidade. Isso é o mais importante. E é muito interessante observar que no caso desse centurião, no caso da mulher cirofenícia, Jesus curou à distância. Jesus curou à distância. Veja que nesse centurião, nós vemos uma fé que quebrou barreiras sociais. O texto diz, um certo centurião, ele não era judeu. Ele era um oficial de alta patente do exército romano, do Império Romano, chefe de uma centena de soldados, às vezes podia até ser mais de 100, fazendo parte da força de ocupação na nação judaica. E numa situação normal, este homem odiaria os judeus e seria odiado por eles. Muitas vezes, os judeus se referiam aos romanos como cachorros. E apesar disso, esse homem amava Israel. Ele ama a nossa nação. Foi o testemunho. Ele ama a nossa nação. E é preciso fé, meus irmãos, para quebrar as barreiras sociais, raciais, culturais e étnicas. E o Evangelho veio para isso, para quebrar as barreiras. Como está em Gálatas capítulo 3, versículo 28, em Cristo não há mulher, macho nem fêmea, não há senhor, não há escravo nem livre, não há bárbaro ou cita, todos somos um em Cristo Jesus. Eu acho uma coisa detestável, abominável aos olhos de Deus, e deve ser também aos nossos olhos, quando se discrimina alguém. Por causa da cor da sua pele, por causa da sua posição social, econômica, ou qualquer outra coisa. Todo ser humano é alvo do amor, é alvo de respeito, deve ser respeitado. Qualquer ser humano. Então, ele quebrou essas barreiras, porque amar os amáveis é fácil. Amar os amáveis é fácil. Quer ver amar os complicados, como Jesus colocou em Mateus capítulo 5, versículos 44 a 48. Amai os inimigos de vocês. Fazei bem àqueles que perseguem vocês. Porque se vocês vão amar os amigos, aqueles que fazem bem para vocês, que vantagem é nisso? Os publicanos também fazem isso. Os ímpios também fazem isso. Então Jesus recomendou isso. Os centuriões geralmente aparecem na Bíblia como pessoas de boa reputação, Veja, por exemplo, o centurião da cruz. Quando ele exclama, como está registrado em Mateus 27, 54, quando ele exclama lá diante da cruz de Jesus, verdadeiramente este homem é o Filho de Deus. Pense no centurião que informou corretamente a Pilatos que Jesus já havia morrido, como aparece em Marcos capítulo 15, versículos 44 e 45. Ou então o centurião Cornélio, em Atos capítulo 10, que orava, dava esmolas, fazia obras sociais, e orava, e tinha uma sede de Deus, de tal maneira que Deus mandou Pedro pregar o Evangelho. E houve um Pentecostes na casa de Cornélio. Derramamento do Espírito Santo, batismo com o Espírito Santo, manifestação de línguas, profecias, uma coisa muito bonita, como está lá em Atos capítulo 10, lá pelo final do capítulo. Pense no centurião Júlio, esse é pouco falado, mas tem um centurião na Bíblia chamado Júlio, ele aparece em Atos capítulo 27, naquela viagem tumultuada de Paulo para Roma, no navio. Ele tratou Paulo com bondade. Lá no versículo 43, ele fez de tudo para poupar a vida de Paulo, para que Paulo não fosse morto.
Então, os centuriões estão bem na fita no Novo Testamento. E este homem tinha uma fé, um entusiasmo pela obra de Deus, porque ele havia construído uma sinagoga. Por quê? De alguma forma, ele recebeu uma revelação de Deus sobre a nação de Israel. Esse povo é o povo escolhido, é o povo de Deus. Olha os profetas, olha a história desse povo, que começa lá no Éden. Olha a história de Abraão, olha como essa nação se formou. Olha o período dos patriarcas, dos juízes, da monarquia, até culminar na chegada do Messias. Então, esse homem, ele creu no Deus de Israel. E era uma fé em benefício de outros. Porque, de acordo com a lei romana, o escravo era considerado uma ferramenta viva. O escravo, o servo, não tinha direitos, para os romanos. O patrão, o dono do escravo, podia tratá-lo mal ou até matá-lo se quisesse. E normalmente, você vai ao banheiro, minha filha? A sua mamãe tem que ir com você. Bom, ou alguém vai com você. Tá? Então, vamos voltar aqui. E normalmente, quando o escravo não tinha mais condições de trabalhar, era abandonado para morrer. Seria o caso aqui. Veja, a atitude desse centurião para com seu servo foi algo diferente, peculiar. Porque hoje as pessoas buscam a Deus por interesse próprio. Aliás, eu trabalhei isso ontem no programa de rádio. Por interesse próprio. Vamos à igreja, porque lá o pastor, o apóstolo, o bispo vai orar, sua loja vai vender, você vai conseguir trocar o seu carro, você vai vender essa lata velha que você tem e vai comprar um carro melhor, você vai mudar de casa, você vai conseguir aquele apartamento. Só interesse próprio. Ele não buscou Jesus por interesse próprio, mas para favorecer alguém a quem ele amava. E foi uma fé misturada com humildade. Porque os judeus, os líderes religiosos, chegaram para Jesus dizendo: ele é digno, ele merece, esse homem é bom demais, isso é uma bênção, é sangue bom, ajuda este homem. E o texto diz que eles insistiram com Jesus: o senhor não pode deixar de atender, o senhor tem que fazer isso. E insistiram, e deram o currículo dele. Olha que currículo que eu vejo nesse homem. Primeiro, ele tem um bom currículo, porque ele tinha uma patente elevada no exército romano. Segundo, ele era rico, ele construiu uma sinagoga. Ele tinha uma bela casa, como eu já disse. Ele era admirado pelos judeus. Ele era um homem amoroso, ele estimava o seu servo. Está lá no versículo 2. Tanto que, no texto grego, esse servo aí é chamado, ele disse para Jesus: o meu menino, o meu rapaz. É isso que quer dizer no grego. Não é nem o meu servo, porque o meu menino, o meu rapaz está à morte. Muito cuidado, porque eu já vi comentários da teologia gay, da teologia homossexual, de que esse centurião tinha um relacionamento homossexual com esse servo. Eu não sei de onde eles tiraram isso. Aliás, para distorcer a Bíblia, não precisa muito. Agora, imagine um centurião romano do exército romano. Sei, havia muito pecado dentro do exército, é verdade. Mas para ganhar a admiração de líderes religiosos judeus, você não podia estar envolvido num relacionamento assim. Porque os judeus não toleram isso. A lei de Moisés não tolera isso, como o Novo Testamento também não. Então, isso aqui é uma loucura quando alguém diz que havia aqui um relacionamento homossexual. Nada disso. O texto não fornece nenhuma informação a este respeito, nem por inferência. E aí ele entra uma parte muito importante, quando ele diz: eu não sou digno. Observa o contraste entre a avaliação que os judeus faziam do centurião e a avaliação que ele fazia de si mesmo. Ele é digno. Mas quando ele vai falar, ele podia confirmar: de fato, eu fiz umas coisas boas e tudo e tal. Não, ele diz: eu não sou digno. E o que diz Provérbios, capítulo 27, versículo 2? Que outros façam elogios a você e não a sua própria boca. Outras pessoas, não os seus próprios lábios.
E é muito triste, eu vejo isso nas mídias sociais. Facebook está cheio, pessoas que se elogiam, porque eu faço isso, eu faço aquilo, porque eu já vendi tantas mil cópias de livros, aquele negócio todo. Sempre se exaltando. Como as coisas estão más no meio de uma boa parte do arraial evangélico. Eu não sou digno, foi isso que o filho pródigo falou para o seu pai. E ele era um filho legítimo, na parábola. E quando ele volta para casa, ele diz: pai, eu não sou digno de ser chamado seu filho. Eu acho que Deus gosta desse tipo de atitude. E aí no versículo 6 ele diz: eu não mereço receber-te debaixo do meu teto. No versículo 7 ele diz: nem me considerei digno de ir ao teu encontro. Mas dize uma palavra e o meu servo será curado. Mas o que nós vemos hoje, irmãos? O que nós vemos hoje? O que nós vemos hoje é narcisismo no meio evangélico. O que é narcisismo? Narcisismo define o indivíduo que admira exageradamente a sua própria imagem e nutre uma paixão excessiva por si mesmo. O termo é derivado de Narciso, que segundo a mitologia grega, era um belo jovem que despertou o amor da ninfa Eco. O nome dela era Eco. Ao rejeitar o amor da Eco, ele foi condenado a apaixonar-se pela sua própria imagem refletida na água. E ele sentiu tanta atração pela sua imagem na água, que ele caiu na água e morreu afogado. É triste apaixonar-se pela própria imagem. Eu vou ler um texto que já foi lido aqui hoje, no momento da oração, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo de 1 a 15, na versão NVT, nova versão transformadora. 2 Timóteo 3, 1 a 5. Saiba que nos últimos dias haverá tempos muito difíceis, porque as pessoas só amarão a si mesmas e ao dinheiro. Outra versão diz: homens amantes de si mesmos. Serão arrogantes e orgulhosas essas pessoas, zombarão de Deus, desobedecerão a seus pais e serão ingratas e profanas. Não terão afeição, nem perdoarão, caluniarão outros e não terão autocontrole. Serão cruéis e odiarão o que é bom. Trairão os amigos, serão imprudentes e cheias de si e amarão os prazeres em vez de amar a Deus. Serão religiosas apenas na aparência, mas rejeitarão o poder, capaz de lhes dar a verdadeira devoção. Fique longe de gente assim. O texto termina assim: fique longe de gente assim. É o que eu vejo hoje em muitos púlpitos, em muitos líderes de denominação, em muitos líderes de igrejas. Eu vejo isso acontecendo hoje. É o que nós temos hoje, infelizmente. O narcisista, ele tem características que são chamadas de egocêntricas, egoístas, sendo as principais. Ó como é que é um narcisista. Ele tem sentimento de grandeza e de prepotência. Ele tem necessidade de atenção e admiração. Ele quer ser admirado o tempo todo. Todas as atenções para ele. Ele tem falta de empatia, de solidariedade, não ama ninguém. E ele quer um tratamento especial e um tratamento privilegiado. Eu sei que enquanto vocês estão me ouvindo falar isso, vocês já estão pensando: para aqui, ali, para aquele lado, para lá, para cá. É verdade. É isso que está acontecendo hoje. É uma coisa abominável, mas é isso que está acontecendo. E outro, ele tem inveja, ele inveja outras pessoas, ou ele acredita que as outras pessoas o invejam. Todo mundo me inveja. Eu conheci um irmão, mas aquilo ali não era nem narcisismo, era ignorância mesmo. Eu conheci um irmão em São José dos Campos, ele era meio atribulado, ele era tribuloso, como se diz. Então, quando ele orava, ele começava: Senhor, perdoa os irmãos que me odeiam, perdoa os irmãos que me perseguem, perdoa aqueles que têm inveja de mim, Senhor. Esse irmão era zoado, ele era zoado no mínimo. Então, o narcisista é assim, ele tem atitudes arrogantes, né? Eu conheço caso aí de líder, que em público ele humilha as pessoas. Você não é ninguém. No meio de uma multidão, ele começa a atacar alguém. Você não é ninguém. Você só chegou onde chegou
por minha causa. E assim por diante. É lamentável, mas vocês sabem. Alguns aqui sabem até quem são essas pessoas. Má relação sexual. Desculpe, social, não sexual. Má relação social. Aproveitando-se de outras pessoas para o benefício próprio. Desvalorização do outro. Só ele é importante, ninguém vale nada para ele. E uma preocupação constante com a beleza, poder e êxito. Roupa cara, perfume muito caro, tudo nele é caro. Até a banha que ele passa no cabelo, eu sei que não é banha. Até aquilo que ele passa no cabelo tem que ser uma coisa muito cara. Muito cara, ele tem que mostrar essa imagem. O narcisista, e hoje nós vemos isso. Isso está acontecendo hoje. O narcisismo está nos púlpitos, está nas pregações, está nas reuniões de pastores, está nas escolas bíblicas de obreiros. Está acontecendo tudo isso. Veja os eventos, os cartazes, os anúncios de eventos que surgem na mídia. Quando vai ter um evento tal, conferência tal, já bota lá um punhado de rostos e tudo. Todo mundo ali, da melhor coisa, da melhor forma possível. Não, está errado. Eu sou convidado, como esse fim de semana trabalhei muito, preguei várias vezes por causa de compromissos, e eu não gosto quando a turma, pastor, você pode enviar uma foto? Por que eles querem a minha foto? Não precisa da minha foto, até porque hoje eu já não sou mais o que eu era, eu já fui muito mais bonito. Dá vontade de mandar a foto quando eu tinha 30 anos, alguma coisa assim. Não precisa disso. E por que tem que colocar aquela gente com gel no cabelo e aquele negócio, aquela postura, aquela pose? Não precisa. É muita carne, é muito narcisismo, é muita coisa ruim. E você procura, onde que tem Jesus? Não tem nem versículo da Bíblia, nada, nenhuma palavra da Bíblia. É só ser humano, é só carne, é só narcisos, o narcisismo em uma onda tremenda. Isso está muito ruim. Veja, os bajuladores que existem hoje e as bajulações ao redor de um líder que sutilmente encoraja tal coisa. Ele quer ser lembrado, encorajado. Se não elogiá-lo. Se você não colocá-lo lá em cima. E eles agora adotaram uma outra coisa. O nobre pastor, o nobre pregador. Para com esse negócio de nobre. Nobre é Jesus. Jesus tem que ser elevado, tem que ser exaltado. Uma vez eu fui pregar num lugar aí, mas vieram me cumprimentar, e me cumprimentaram de uma tal maneira que eu quase fui embora. Eu falei, com quem vocês aprenderam isso? Com quem? Está muito errado. Os pentecostais, e eu falo aqui principalmente das igrejas pentecostais, houve uma época que eles eram humildes. Houve uma época que eles falavam pela misericórdia de Deus. Houve uma época para falar, eles abaixavam até a cabeça. Era desse jeito, nós não somos nada, nós não somos ninguém. Hoje os pentecostais. Eu sou, eu posso. Tira minha foto, bota lá, explode aí a minha beleza, a minha formosura, a minha elegância. É uma vergonha o que se passa hoje. E cada um querendo ganhar do outro, suplantar o outro, vencer o outro nessa questão. É muito difícil, é muito ruim isso. Então eu vejo bajuladores e bajulações, e ficam bajulando o líder. E o líder, ele não fala abertamente, ele não diz assim, e aí irmãos, começa a bajular. E aí irmão, começa a elogiar. Joga elogio aqui, irmão. Cadê o confete, igreja? Não, eles não fazem assim abertamente. É sutil. É sutil. Um começa, e aquele que começou se dá bem, a outro, opa, para me dar bem eu vou ter que elogiar também. Deus me livre. Deus nos livre dessa coisa. Nós somos iguais em Cristo Jesus. Nós somos diferentes em função, mas nós não precisamos entrar por este caminho. Olha o que diz Provérbios 16, versículo 18. O orgulho vem antes da destruição, o espírito altivo antes da queda. Tiago 4,6 diz que Deus resiste aos soberbos, mas Ele dá graça aos humildes. Jesus está desaparecendo da vida dessa gente. Jesus não aparece na propaganda, Jesus não aparece lá nas mídias sociais. São eles
E quando eles chegam no evento, é eles. E eles fazem exigências, eu quero isso, eu quero aquilo, e com muito dinheiro, e assim por diante. É o que eles querem, cachês elevados, tudo isso. É eles. Muito orgulho, muita coisa ruim. Quem é digno? Há somente um que é digno. E esse está lá em Apocalipse, capítulo 5, versículo de 1 a 8. João viu, né, um livro selado. E ele chorava porque ninguém era digno de abrir o livro. Aí lhe foi dito, não chores, porque está aqui o leão da tribo de Judá que venceu. Ele é digno de abrir o livro, desatar os seus selos, né? Então Jesus é digno. Esse homem teve fé no poder de Cristo. Havia alguma esperança de cura para o seu servo? Como é que isso se processou? Com certeza ele ouviu falar de Jesus, porque a fama de Jesus havia se espalhado. E ele então, sabendo disso, ele conversou com seus amigos religiosos, líderes judeus, e disseram, vocês são judeus, é mais fácil para vocês do que para mim. Vocês não querem ir lá dar um toque no mestre? Mas tem que ser feito logo, porque o meu servo está quase à morte, já vai morrer. Por favor, me ajude. E eles foram. E ele creu que Jesus podia curar à distância, porque ele falou, o senhor nem precisa entrar na minha casa, nem precisa, é só o senhor falar alguma coisa e ele será salvo. A Bíblia diz que Jesus foi com eles, no versículo 6, e foi sem questionar. Em Mateus 8, versículo 7, um texto paralelo, Jesus diz assim, eu vou curá-lo, eu vou curar o servo, né, do centurião. E aí, voltando aqui no nosso texto, versículo 6, diz que Jesus já estava perto da casa, quando o centurião mandou amigos dizerem, eu não sou digno. Eu não sou digno. E é isso, essa é a nossa situação. Você e eu não somos dignos de nada. Não somos dignos de salvação, de perdão. Não somos dignos de Cristo, não somos dignos da palavra. Nós somos pecadores, vamos continuar sendo pecadores. E só vamos nos livrar do pecado quando nós entrarmos no céu. Porque Romanos 7 diz que o pecado habita em mim. O apóstolo Paulo falou isso, né? E Jesus, quando estava perto da casa, quando o centurião mandou dizer, eu não sou digno. No versículo 3 diz, para que fosse, né? Eu não sou digno, vai lá falar com ele, porque eu não sou digno que ele entre na minha casa. Então, o centurião, ele reforça isso. O centurião usa amigos, sempre de amigos, para chegar a Jesus e falar com ele. E aqui é a questão do poder e da autoridade. No versículo 8, o centurião demonstra que ele sabia que Jesus operava debaixo de autoridade. Jesus estava também debaixo de autoridade. É o que nós vemos em João capítulo 8, versículo 28 e 29, que diz assim, então Jesus disse, nada faço de mim mesmo, mas falo exatamente o que o Pai me ensinou. Aquele que me enviou está comigo, ele não me deixa sozinho, ou não me deixou sozinho, pois eu faço sempre o que lhe agrada. Isso é submissão. É assim que eu quero viver. Eu quero viver uma vida agradável aos olhos de Deus. Eu quero obedecer. Eu disse uns tempos atrás aqui para vocês que o meu principal alvo na vida seria de viver uma vida de obediência a Deus. É o melhor que existe para a nossa caminhada espiritual. Quando Jesus orou ao Pai, em João capítulo 17, lá no versículo 2 ele diz, né, a partir do versículo 1 ele diz, Pai, é chegada a hora, glorifica o teu Filho, para que também o teu Filho te glorifique a ti. E no versículo 2 ele diz, pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Jesus estava debaixo de autoridade. E o centurião usou esse argumento. Assim como eu estou debaixo de autoridade, eu não posso fazer o que eu quero, tem generais acima de mim, tem um imperador acima de mim, eu cumpro ordens e eu dou ordens também. Então eu tenho que dizer sim, vou fazer. Estou obedecendo. E quando eu dou uma ordem para alguém abaixo de mim, e eu digo vem, eu digo vai, ele vai, assim é o Senhor também. Porque ele usa o texto, eu também estou debaixo de autoridade. O Senhor está debaixo de autoridade, eu também. Eu sei como é que isso funciona. Né? Aí ele diz, mas diz uma só palavra. E aqui me lembra a atividade militar, porque esse homem era um militar. Imagine você quando um comandante reúne a tropa.
A tropa de soldados, 100 soldados, 1000 ou muito mais até. E um comandante, um homem, ele dá ordem e toda aquela tropa obedece. Sentido? Todo mundo fica de sentido. Só uma palavra. Diz uma palavra, só uma palavra. Sentido, né? Marche, todo mundo começa a marchar. Alto, todo mundo para. E para todo mundo juntinho. É uma cadência. É uma coisa muito... parece uma orquestra, né? É uma coisa, parece desenho animado. Funciona direitinho. E assim também. Eu sei que quando eu falo alto, a turma para. Quando eu falo sentido, a tropa se posiciona. Quando eu falo marcha, a turma vai. E o senhor também tem autoridade. Eu só tenho autoridade sobre a tropa. Eu só tenho autoridade sobre tudo. Jesus tem autoridade sobre tudo. Então, se o senhor disser para aquela doença no corpo do meu servo, vai, ela vai. Aí Jesus ficou admirado. Eu nunca vi tanta fé. E Jesus falou a palavra. Agora imagine se ele põe fé em Jesus e não funciona. E o servo continua doente. E o servo depois morre. Mas Jesus é o Todo-Poderoso. Ele tem poder. E ele demonstrou o seu poder curando aquele servo. Assim como o centurião não era digno, você não é nem eu sou, de receber cura, bênçãos de Deus, mas receba pela graça de Deus. Confie que Deus ama cada um de nós com amor incondicional e que nunca vai nos abandonar e que vai nos ajudar. Pode ser que Ele não atenda tudo, porque nem todos os nossos pedidos estão alinhados, são corretos, são bons para nós, mas naquilo que nós precisarmos, naquilo que for para o nosso bem, Deus o fará. Para cumprir a sua promessa e a sua palavra, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Eu convido a congregação para ficarmos em pé neste momento e cantarmos, louvarmos o Senhor mais uma vez, antes da oração de intercessão.